Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Redentor. Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na 2 de Pedro, no capítulo 3, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra da salvação. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Oremos. Deus amado, nesse momento nós nos apresentamos humildemente diante da Tua presença, carentes e dependentes da Tua graça para compreender a Tua palavra. Dependentes do Senhor, como sempre, na Tua soberania nós descansamos em meio a essa crise sanitária que vivemos. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos governantes com sabedoria, os profissionais da saúde, ó Deus, com dedicação e também, ó Deus, com graça em meio ao cansaço. Te pedimos também que o Senhor visite as famílias de luto, que o Senhor visite aqueles que estão infectados, e que o Senhor nos compreenda, ó Deus, em meio a esse momento onde muitos crentes estão entristecidos, mas que a Tua palavra possa, ó Deus, agir de maneira misericordiosa em nossas vidas. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, no nome de Cristo. Amém. Queridos, com certeza, uma das características mais marcantes dos latino-americanos são justamente as suas emoções. Quando nós olhamos para a Europa, nós temos um país que parece muito com o sul-americano, com o latino, que é justamente a Itália. São pessoas, são culturas onde as emoções se manifestam de maneira aflorada. Mas o que nós percebemos nesse momento de calamidade, em meio ao enfrentamento dessa pandemia que já está há mais de um ano presente em todo o mundo, com certeza esse sentimento de piedade, não de piedade bíblica, mas no sentido de compaixão, tem se apresentado a todas as pessoas, ou a grande maioria das nações no mundo. Nós, quando abrimos, na verdade, os meios de noticiário, cada hora informações mais tristes que recebemos, e essas informações tristes se manifestam também no nosso comportamento. Queridos, o apóstolo Pedro, ele era um homem onde as emoções se apresentavam de maneira clara e poderosa. Nós podemos citar a transfiguração, quando ele se apresenta diante de Cristo naquele momento tão glorioso e oferece que seja preparada uma cama tanto para o Senhor, para Moisés e para Elias. Ele é aquele homem que, depois de pescar durante toda a noite junto com os seus conservos e não conseguir pescar nada, ao amanhecer ele recebe a mensagem de Cristo que ele deveria jogar a rede em outro local, em alto mar, e ele disse: é o Senhor que está dizendo, eu o farei. Ele é o homem que prega aquele sermão glorioso de Pentecostes. Ainda que tinha uma condição humilde e uma profissão digna, mas que não tinha assim o seu caráter acadêmico, ele foi chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para ser um dos seus 13 apóstolos. Nós sabemos que o 12º é Matias e o 13º é o apóstolo Paulo, que até diz que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja do Senhor Jesus Cristo, escrevendo a Timóteo. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que ele era um apóstolo nascido fora do tempo. Pedro é aquele que, quando no capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de João, ele vai lavar os pés empoeirados dos seus discípulos em ruas sem pavimentação, pensando na Palestina há mais de 2000 anos atrás. O Senhor Jesus Cristo se mostra assim como servo sofredor, humilde, de Isaías 53, que veio não para ser servido e sim para servir. Pedro diz que ele não aceitaria que isso acontecesse.
Então você se lembra bem que Cristo diz que se ele assim não fizesse, ele não permitisse, Pedro não teria parte nesse ministério. Então ele quer ser todo coberto pela água e pela limpeza que o Senhor Jesus Cristo iria fazer, como se fosse um banho. Mas então Cristo vai dizer que eles já estão purificados, porque eles foram não justificados por através de nada deles, mas eles foram salvos, regenerados pela graça em Cristo Jesus. Não é porque eram circuncidados como os judeus, não era porque tinham sido batizados por João Batista, mas porque eles haviam sido regenerados. Ele é aquele também que, quando nós vemos o capítulo 24, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele corre e vai até ao túmulo e encontra as vestes do nosso Senhor já ressuscitado. Ele é aquele homem também que de maneira poderosa começa a andar no meio do mar, alta madrugada, depois de ele e os seus discípulos perceberem que aquele que caminhava não era um fantasma, e sim era o nosso Senhor, o nosso Salvador Cristo Jesus. Mas ele é aquele também que negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse, cumprindo aquilo que Cristo havia dito na celebração da primeira Santa Ceia e na última celebração da Páscoa. As emoções se afloravam poderosamente na vida de Pedro. Mas Pedro escreveu 2 cartas que edificam a nossa vida, 2 cartas que trazem esperança a mim e a você. A primeira carta foi endereçada a cristãos que viviam na atual Turquia, no mundo moderno. E a segunda carta, nós não sabemos quem foram seus destinatários, ainda que os estudiosos, os exegetas do Novo Testamento, dizem que provavelmente eram os mesmos destinatários. O apóstolo Pedro, ele tem a sua carta atestada pela história da igreja. O pai da igreja, Orígenes, que nasceu no ano 185 e faleceu em 254, Jerônimo, 340 a 420 depois de Cristo, atestam essa carta como inspirada e extremamente útil para a igreja. E ela pertence ao cânon desde a 39ª carta pastoral de Atanásio, um outro importante pai da igreja. Os destinatários da primeira carta, eles estavam sofrendo. Ela é uma carta que alguns estudiosos chegam a declarar que pode ser considerada uma carta, uma epístola banhada pelo sangue. Ali, por causa da perseguição do imperador Nero, os cristãos estavam tendo as suas casas destruídas e eles estavam sem ter aonde morar, e por isso o apóstolo Pedro vai lembrá-los que eles são peregrinos e que mesmo que eles não tenham uma casa terrena, a casa celestial que Cristo prometeu ali em João capítulo 14, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, é isso que os aguarda, é isso que os espera. Queridos, nessa segunda carta, o apóstolo Pedro ele vai tratar sobre muitos assuntos, mas principalmente sobre falsos mestres e sobre a sublimidade da palavra de Deus. Segundo os estudiosos do Novo Testamento, essa carta ela pode ser considerada uma irmã gêmea da Epístola de Judas, porque aqui nós temos uma grande defesa pela fé. Apologética é a disciplina teológica que fala sobre a defesa da fé, e aqui a fé é defendida de maneira portentosa e especial. Queridos, nós estamos no finalzinho dessa carta, e no finalzinho dessa carta Pedro vai falar sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo a partir do versículo de número 4. Mas antes ele vai nos mostrar a utilidade de olharmos para a palavra de Deus e considerarmos a importância de que eu e você precisamos a conceder em todos os momentos. Pedro se encontrava em Roma quando ele escreveu essa carta. Foi ali em Roma mesmo, segundo a tradição, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não considerou que ele era digno de, na verdade, morrer como nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que ali, mais uma vez, até no ato da sua morte, quando ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, ele mostra as suas emoções e o seu amor e a sua devoção por Cristo. E eu não poderia deixar de citar o 20º capítulo de João, quando pela 3ª vez o Senhor ressuscitado lhe pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O apóstolo Pedro mostra o seu temor e a sua reverência pela pessoa de Cristo, e ele apela pela onisciência do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, queridos, nesse momento onde as emoções estão tão afloradas, com certeza, ao olharmos para esses versículos e rogarmos a ação do Espírito Santo, seremos edificados. À luz de tudo que eu já disse até o presente momento, eu gostaria que meditássemos sobre o seguinte tema: o cristão é modelado pela doutrina. O cristão é modelado pela doutrina. Eu vou mostrar 3 razões que comprovam isso. A primeira razão é a seguinte: a sã doutrina modela a nossa mente. A sã doutrina modela a nossa mente. Olha o que diz o verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Interessante que a expressão despertar, como nós temos aqui na edição revista e atualizada, ela é uma boa tradução, mas no original a expressão que Pedro utiliza é a expressão acordar. Então o que ele quer é que realmente os seus leitores possam acordar e se lembrar da sua real situação. Eu queria que os irmãos voltassem, por favor, comigo no capítulo 1, no versículo de número 12. Olha o que o apóstolo Pedro diz, 2 de Pedro 1,12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembradas acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Mais uma vez, por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Então, o apóstolo Pedro, ele diz que é necessário que os irmãos, que eu e você possamos nos lembrar do conteúdo da palavra de Deus. Por isso ele começa no verso 1 desse 2º capítulo dizendo: essa é a segunda carta que eu vos escrevo e eu quero despertá-los com as lembranças a vossa mente esclarecida. Queridos, é impressionante porque a lembrança, ela é necessária, principalmente quando nós enfrentamos crise. A lembrança é necessária principalmente quando nós passamos por momentos difíceis como o que estamos enfrentando em meio à pandemia da Covid-19. Pedro quer que nós nos lembremos da palavra do Senhor. Queridos, e eu gostaria de perguntar, será que você está acordado? Será que você tem se lembrado de aquilo que a palavra de Deus garante para mim e para você? Será que você tem se lembrado que as doenças, que as calamidades, que as epidemias são consequências da queda, mas que nós temos uma promessa relatado aí mesmo no verso de número 12, no verso de número 13 desta segunda epístola de Pedro, de um novo céu e de uma nova terra, aonde habitará a justiça. Querido, será que você tem se lembrado da nossa redenção presente? Sim, nós já fomos redimidos em Cristo Jesus, nós já fomos até glorificados, nós fomos chamados por Deus, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, nós fomos justificados, nós fomos adotados. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso no Senhor nós somos mais do que vencedores. A redenção já é presente. Mas a redenção ela é presente e ela também é futura. É isso que os teólogos do Novo Testamento eles vão chamar de o já e o ainda não. Nós já estamos salvos, mas a nossa salvação ainda não se apresenta de maneira perfeita e gloriosa quando nós teremos um corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta é: você está dormindo ou você está acordado? Queridos, em meio a essa situação, volte-se para a palavra de Deus, porque é ela que pode nos dar esperança. Você está acordado espiritualmente ou você está dormindo? Em segundo lugar, eu gostaria de destacar o seguinte: a sã doutrina modela a nossa compreensão do Redentor. A sã doutrina modela a nossa compreensão do Redentor. Queridos, se você voltar os olhos para o verso de número 2, olha o que a Escritura diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então Pedro, ele quer que nós nos lembremos de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Volte comigo agora, mais uma vez, no capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1,
Aliás, agora é a 1 Pedro, queridos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz a Escritura, 1 Pedro 1,10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam para escutar. Então o apóstolo Pedro quer que nós nos lembremos quem é o nosso Redentor, porque é isso que a fé verdadeira faz, é isso que a sã doutrina faz, ela modela a nossa compreensão do nosso Redentor. Ele é o cavaleiro do cavalo branco, ele saiu vitorioso e para vencer. Diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, entre os versos de número 20 até o verso de número 28, que ele é as primícias dos que dormem. Ele retrocede, ele faz uma reminiscência ali de Levítico capítulo 23, onde nós temos as festas judaicas, e ali naquelas festas judaicas, cada uma delas apontava e representava o nosso Senhor Jesus Cristo. E a festa das primícias é justamente a festa que anuncia que Cristo ele é a nossa ressurreição. Por isso Cristo diz no capítulo 5 do Evangelho de João que aqueles que nele creem, ainda que estejam mortos, eles irão viver. Queridos, nós podemos também nos lembrar que ali, mais uma vez citando a primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, entre os versos 20 a 28, a Escritura diz que o Senhor Jesus Cristo, ele governa sobre todas as coisas e que quando ele voltar, e ele prometeu que ele voltará e estará conosco, nós estaremos segundo a Escritura, e ali em Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 4, nós temos isso, o Redentor, ele estará conosco, ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá. Com certeza um local onde tem levado muitas famílias nos últimos dias o cemitério. Muitas famílias têm aparecido aos cemitérios, ainda que os velórios não possam acontecer, ainda que parentes apenas de primeiro grau e muito próximo possam ver o caixão ali sendo colocado, ainda que as pessoas estejam totalmente lacradas e nem é possível dar, quem sabe, um último vislumbre naquele que você amava. Em meio a toda essa situação, nós temos a promessa da vida, porque a sã doutrina modela a nossa compreensão do Redentor. Queridos, quem é Jesus Cristo para mim e para você? Jesus Cristo, ele é a esperança da glória. Jesus Cristo, ele é a esperança da glória. Por isso, o verso 2, quando o texto fala de santos profetas, bem como dos apóstolos, nós sabemos que tanto os apóstolos quanto os profetas, eles falavam pelo Espírito de Cristo. Qual valor nós temos dado ao Senhor Jesus Cristo, revelado a mim e a você por meio da sua palavra? Queridos, em meio a essa calamidade, nós podemos dizer como Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Cristo continua sentado à destra de Deus. Cristo continua governando absolutamente sobre todas as coisas. Você está acordado? Essa é a grande pergunta que eu e você precisamos fazer. Você está bem fundamentado na palavra do Senhor? Nós precisamos nos lembrar dessas coisas. Mas em terceiro e último lugar, a sã doutrina modela a nossa fé. A sã doutrina modela a nossa fé. Diz assim os versículos 3 a 5. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios,
andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. No versículo de número 3 nós temos: antes de tudo, nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Os últimos dias, segundo o profeta Miqueias, segundo o profeta Isaías, começou na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Dentro da nossa visão escatológica milenista, a cada momento a intensidade vai aumentando do sofrimento até que o nosso Senhor Jesus Cristo possa retornar. Mas o verso de número 4 diz: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Desde o princípio da criação, o homem se dá a casamento, o homem constitui família e o ser humano continua muitas vezes vivendo como se Deus não existisse. Como diz o Salmo de número 14, diz um insensato no seu coração: Deus não existe. Queridos, quando nós lemos o Salmo de número 15, ali nós temos a característica do homem, do verdadeiro cidadão do céu. Como isso tem sido raro nos nossos dias. Quando nós olhamos para os heróis do Antigo Testamento, nós nos perguntamos: por que nos faltam homens como estes? E não é diferente no Novo Testamento. Eu estou citando os heróis do Antigo Testamento porque aqui Pedro ele vai falar justamente da destruição pela água. Daqui a pouco eu falo disso. Mas o verso 4 diz: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, olha a referência aos patriarcas do Antigo Testamento, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Queridos, mas tudo isso está debaixo do controle de Deus. Verso 5: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. A expressão palavra de Deus aqui no versículo de número 5, ela tem uma posição enfática no grego. Ela mostra que tudo surgiu através da palavra do Senhor. Nós nos lembramos que Gênesis 1:2 diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E nós, quando vamos lendo os 6 dias da criação, nós percebemos que a cada comando da própria palavra do Senhor, tudo que ele determinava vinha à criação, porque a sã doutrina modela a nossa fé, assim como modela a nossa compreensão do Redentor, assim como modela também a nossa mente. Queridos, e o texto no verso de número 3 falam de escarnecedores que andam segundo as suas próprias paixões. Interessante que quando nós pensamos no versículo de número 3, no versículo de número 5, queridos, desde o século XIX, com o advento do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, como tem sido questionada, na verdade, a doutrina da criação. Ainda que o seu livro, ele apresenta mais de 800 verbos no subjuntivo no futuro, suponhamos, porque a evolução ela é uma teoria e ela não pode ser comprovada. Deliberadamente esquecem de que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água pela palavra de Deus. É um esquecimento consensual. O homem faz questão de se esquecer de Deus. Por isso, o verso 1, o apóstolo Pedro diz: eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Queridos, permita-me citar o apóstolo Pedro. Que você se lembre pela sua mente esclarecida, pela sua mente transformada pelo Evangelho, que em meio a toda essa situação, nós não podemos nos conformar com esse século, como diz Paulo em Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis com esse século, mas renovai as vossas mentes. O Evangelho ele é racional,
O Evangelho modela a nossa mente, a nossa compreensão do Redentor, ele vive, e também a nossa fé. Todas as doutrinas da palavra de Deus, elas irão se cumprir como tem se cumprido historicamente, e não será diferente no que diz respeito à sua segunda vinda, o seu retorno glorioso, quando estaremos para sempre na sua presença. Em meio a esse momento onde as emoções estão tão afloradas, que nós possamos nos lembrar que Deus está conosco, que Deus continua nos guardando, que Deus continua nos amparando, e que assim nós possamos permanecer acordados e não dormirmos o sono da morte e o sono do distanciamento da presença de Deus. Nós falamos tanto de distanciamento social nesses dias, mas do Senhor, da sua palavra, da oração, do nosso Redentor, da nossa mente esclarecida, nós não podemos nos afastar. Que Deus nos abençoe e assim aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Deus bendito, Deus santo, nós te damos graças, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos permite estudar a tua palavra por meios, ó Deus, eletrônicos, de fazermos essas devocionais, mas te pedimos que o Senhor possa visitar o teu povo nesse momento tão difícil que enfrentamos e que a nossa mente, ó Deus, a nossa compreensão do Redentor e a nossa fé possa, ó Deus, não se abalar, mas permanecer firme em meio a essa situação. Visita o nosso país com a tua misericórdia. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as sempre ricas e fraternais consolações do Santo Espírito de Deus possam repousar sobre sua vida, sobre sua família, sobre todo Israel de Deus, hoje e para todo o sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe.